versículo 3. Estamos de pé apenas por reverência à palavra dele, amém, amado? Ele está aqui nessa noite, está passeando no meio da igreja aí, ô glória, amém? Fique na fé, não perca a bênção não. Ele pode te tocar onde você está aí agora, em nome de Jesus. Está escrito assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem assentar-se. Sente o Espírito agora, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, que tempo é esse que o Senhor tem reservado para essa igreja, Pai? Nós estamos aqui apenas como um instrumento, tão somente, desejosos do agitar das águas do Teu avivamento. Oh Deus, de pessoas que venham de longe, de muito longe, e o Senhor as trará, e o Senhor vai derramar água sobre o sedento. É isso que nós cremos, Pai, e nisso nós vamos perseverar, meu Pai. Todavia eu te peço, Senhor, que na impossibilidade humana, porque a obra é tua, Deus, e é o teu Espírito que faz a obra, é o teu Espírito que convence, é o teu Espírito que opera tudo em todos. O Senhor possa se revelar aos teus filhos na tua palavra. Todavia guarda-me na sombra da tua cruz agora, em nome de Jesus Cristo. Mais uma coisa eu te peço, Pai, que o Senhor acampe anjos ao redor dessa nave aqui, Pai. Que o Senhor ponha anjos mesmo, com espada de fogo desembainhada. Que o Senhor tenha livre acesso para que a fé desses irmãos, enquanto da palavra sendo ministrada, o Senhor possa tocar, curar, libertar, em nome de Jesus. O Senhor é livre, Pai, para fazer o querer, quanto ao teu querer e ao teu efetuar. Faça isso, por amor à tua palavra e ao nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir, pastor, por gentileza, põe aqui embaixo para mim. Eu gosto de estar mais próximo dos irmãos. Estava gostoso, toquezinho, pode continuar lá, viu, irmão? Brincadeira, vou alcançar você, vai pegar a palavra. Queridos, eu durante esses dias, confesso aos irmãos, principalmente nesse período de carnaval, me ative a algumas reflexões concernente à palavra de Deus, de maneira que Deus tem me inquietado quanto a algumas coisas, e trazido peso no meu coração para que nós possamos clamar, para que nós possamos orar, para que nós possamos suplicar. Amém? Os dias são difíceis, e a cada dia que passa nós percebemos que há um retrocesso, infelizmente, irmãos, eu digo isso com dor no meu coração, um retrocesso quanto o pagar o preço por amor de Cristo. Eu, no tocante a isso, tenho procurado vigiar até nas minhas ministrações, para que não incorra em mim uma dubiedade, por assim dizer. Ou seja,
eu dizer uma coisa, pregar uma coisa agora, e passar daqui um tempo eu despregar aquilo e pregar outra coisa em cima. Até nisso eu tenho procurado me vigiar, para que a minha linha possa ser a única, a linha do Evangelho, a linha de Cristo. Amém? Porque é sobre essa condição que Deus nos coloca. A condição de estar guiando um povo a toda a verdade. Amém? E em uma dos meus estudos, eu comecei a falar aqui aos domingos de manhã e a ministrar acerca do livro de Filipenses. Amém? Da carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes de eu citar algumas coisas relacionado a isso, e eu entendo que isso é predominantemente necessário para que haja uma saúde na minha vida e na tua vida espiritual. Senão, olha aqui para mim. Quantos de vocês já fizeram projetos na passagem do ano aqui? Fique, pode pegar sua mão. Pastor, eu já fiz projetos. Eu também já fiz. Amém? Quantos de vocês já pararam e em um determinado momento disseram assim: este ano tudo vai ser diferente? Esse ano tudo vai ser diferente. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Isso é um desafio, é um projeto, né? Dentre muitos da irmã. Esse ano, não tem jeito. Eu vou começar janeiro. Dia 1, já li 4 versículos. Ou melhor, 4 capítulos no versículo. Misericórdia, não ia terminar nunca. 4 capítulos. Dia 2, hoje eu li 6. Dia 3, eu li 3 hoje, que está meio corrido. Dia 4, vamos chegar lá para o dia 12, dia 13. Já não leu mais nenhum. Já parou. E confesso, irmãos, que essas coisas, elas têm gerado em nós um certo abatimento. Ou não? Uma certa frustração. Às vezes, uma sentença que nos abate no nosso subconsciente de que você é o incapaz. Você nunca vai provar do melhor. Você nunca vai provar do sobrenatural. Irmãos, eu estou trabalhando já há alguns anos, completar agora 20 anos, no meio desse ano, na área médica. E paralelo a isso, eu encontro outros profissionais que militam juntamente aos médicos, com áreas da alma envolvida, por assim dizer. E a cada dia mais, a demanda tem aumentado. Demanda de pessoas com problemas, demanda de pessoas mal resolvidas, demanda de pessoas desagregadas interiormente. Estão perdidas, sem rumo, fragmentadas, estão em pedaços, em frangalhos. Pasmem, muitos cristãos. É evidente que diante dessas situações a gente prega e sabe que nós servimos a um Deus todo-poderoso, sim ou não? E essas coisas geram em nós uma certa angústia, às vezes, pastor. Angústia por não ver as coisas acontecer. Angústia, por assim dizer, no bom sentido, de você tentar querer compreender o porquê que a igreja ela não pode, no decurso da história, crescer,
ela não prova desse sobrenatural? Será que é tão inacessível assim? Será que essa glória que a gente canta aqui, que é muito bonito no canto, mas muito mais louvor de vida é viver lá, é provar dela. E essas coisas, por vezes, e se nós não tivermos a sabedoria, e isso que eu tenho pedido muito a Deus, Deus dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria, Deus, para eu poder falar com a tua igreja, para eu poder falar com o teu povo. Dá-me sabedoria para eu poder saber guiar os meus, os da minha própria casa. Dá-me sabedoria, ó Senhor, para que eu possa cumprir toda a boa vontade que advém do Senhor, da tua palavra, para a qual o Senhor tem me chamado. E uma dessas considerações que eu tenho feito diante do Senhor, algo que me chamou a atenção, esse texto de Isaías 44, se você que está com a Bíblia aberta, deixa ela aberta aí, onde Deus, Ele traz aqui, pelo menos, amados, 4 condições que eu percebo aqui, do versículo 3 ao versículo 5, que são condições onde Deus nos revela e nos mostra aqui. A primeira dela é que o avivamento é uma promessa de Deus. Amém? Eu ainda anotei aqui que se é uma promessa de Deus, pastor, é algo que é perceptível. Se é uma promessa de Deus, é algo que é para ser cumprido. Se é uma promessa de Deus, porque Deus, Ele diz assim, olha aí no verso 3, pois derramarei água na terra sedenta. Olha aqui para mim, isso é uma promessa, e essa promessa não foi um pastor quem disse. E por que eu preciso olhar com os olhos de absorver essa palavra e ir em busca disso? Porque quem prometeu foi Deus. Quem prometeu não é uma igreja. Quem prometeu não foi um pastor. Quem prometeu não foi um concílio. Quem prometeu não foi uma junta de bispos, de reverendos, seja lá, agora tem apóstolos aí a dar com pau. Não foram eles. Por que eu posso confiar e por que eu preciso crer que Deus quer derramar do Espírito? Porque foi Deus quem prometeu. Esse Deus que eu aprendi juntamente com você, que uma vez que eu aceitei Ele no meu coração, a Jesus como Senhor e Salvador, Ele me prometeu habitar comigo, porque o seu nome é Emanuel, Deus comigo. Ou seja, todos os dias da minha vida, eu posso provar desse Deus permanentemente comigo, sabendo que Ele quer revelar e derramar a glória sobre aquele que se acha sedento. Eu quero saber se tem povo sedento nessa igreja. Eu quero saber se tem gente sedenta nesse lugar. Eu preciso saber se tem gente. Deus quer ver isso. Pessoas sedentas, pessoas que não aguentam mais as decepções da vida, pessoas que não aguentam mais os revés que a vida trouxeram para eles, pessoas que investiram anos a fio com suas próprias forças e não chegaram a lugar nenhum. Ei, deixa Deus começar uma história na tua vida. Eu derramarei do meu espírito, da minha glória sobre o sedento. Há uma condição de derramar. Há uma condição para que essa glória, talvez, na tua visão, seja uma mudança profunda na tua família. Somos humanos. Às vezes é no teu marido que você precisa de uma mudança, não é? Às vezes é aquela relutância daquele filho renitente que não cede, não ouve por nada. Às vezes é no contexto da igreja. Pois bem, veja bem, é uma promessa segura. E o que me chama a atenção nisso aqui, irmãos, e é por isso que há algum tempo, o ano passado, estávamos conversando, fizemos algumas saídas quanto ao monte, a estarmos orando no monte. Pastor Vitor
Eu não apresentei isso, desculpe. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Primeira vez. Olha quanta gente boa. Fique de pé, por favor, para nós conhecermos vocês. Só um parênteses aqui. Amém? Dona Lucilda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seu nome, querido? Sandra. Você veio através de alguém? Não? Aí Deus te trouxe aqui. Então aguarde que Ele vai falar com você. Tá bom? Sandra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Saiba que Jesus te ama e nós também. Tá bom? Quero que algumas irmãs e irmãos vão lá dar um abraço nela. A irmã? Kátia. Alguém te trouxe aqui? Uma meia dúzia de irmãos, por favor. Cumprimente a Sandra lá. Oi, Kátia. Ah, sejam bem-vindos. Você é o primeiro aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Kátia e a dona? Já conhece o pastor Vitor? Ah, esse homem é chato, né? Oh, meu Deus do céu. É uma bênção, né? Eu sei disso, por isso que eu estou com ele. Eu não largo ele. Ele é chato, mas eu estou com ele. Não largo, não. Eu amo ele. Eu sou chato também, então dois chatos se ligam, né? Fica à vontade. Brincadeira, viu? Fica à vontade. Vocês são bem-vindos na casa do Pai. Tem mais alguém? Cumprimente as minhas amadas aqui. Vocês estão jovens também. Cumprimente idosos, viu? Jovens, dê um abraço. É bom. É muito bom. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu falei aqui para você, recitei aqui para você, pelo menos nesse versículo aqui, e eu estava falando, citei, o pastor, deixa eu terminar a minha citação, e ele começou o ano passado a falar sobre tempo de avivamento. Quem se lembra? Amém? Será que a gente já viveu isso aqui? Eu pergunto, já vivemos o avivamento? Eu tenho por mim que não, antes que você acredite que está vivendo. Deixa eu falar, eu tenho por mim que não. Sabe por quê, irmão? O avivamento vem para a terra sedenta. Quantos de nós que iniciamos um processo de oração naquele tempo e declinamos-nos? Sim ou não? Mas algo que tem para nos alegrar, Ricardo, é o seguinte: é que essa promessa é uma promessa segura. Promessa que Deus vai derramar sobre o sedento. Olha só, promessa que diz assim: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. É uma promessa de trazer água. A gente vai entrar no contexto mais à frente, mas de derramar juntamente e evidentemente sobre a igreja o Espírito dele, o agitar das águas dele, e não somente para por aí, além do Espírito que já é por si mesmo a própria bênção. Ele não se contenta e diz assim: olha, eu derramarei juntamente bênçãos sem medidas para a vida de vocês. Amém, meus irmãos? E eu quero te dizer uma coisa para te encorajar nessa noite a sair daqui de forma diferente. Porque se Deus trouxe você para ouvir essa cana seca falar com você nessa noite, é porque Ele quer cumprir algo que ainda você não provou. E Deus tem o melhor de Deus para você. Deus tem o melhor dele para você. Deus tem o melhor dele para você. Você pega essa palavra em nome de Jesus. Deus tem ainda para realizar na tua vida, e eu creio, muita gente ainda, por mais de evangelho que tenha vivido, ainda não provou o melhor de Deus na sua vida. Eu tenho por mim isso, e sei que Deus tem o melhor dele ainda para mim. Eu vou em busca disso, irmão. Deus está me apertando nos lados que eu não posso falar, é só coisa minha e dele, mas eu sei que Ele tem o melhor dele para mim. E andar com Deus, escute bem, quem se coloca a ouvir a voz de Deus é convidado a andar com Ele, é desafiado a andar com Ele. Tu creres? Eu creio, Senhor. Então vem. E aí, às vezes, a condição não é muito favorável, mas Ele fala assim: tu creres? Senhor, eu creio. Então vem. Isso é um desafio, porque os nossos olhos, quando olhar a situação,
elas não vão ser favoráveis para a minha vida e para a tua vida. Pois bem, Deus tem uma promessa, e essa promessa, que não importa a condição da tua vida, é que você venha confiando nele totalmente, porque ele vai derramar sem medida sobre a tua vida bênçãos do céu, e o Espírito dele, para agir na onde você desferiu forças, despendeu tempos e esforços contínuos, anos da sua vida, e não viu resultado algum. Deus está falando: ei, descansa em mim, descansa e deixa que eu faça a obra, descansa e deixa agora que as armas da sua milícia não são carnais. Enquanto você ficou debatendo com a alma, enquanto você ficou se debatendo com a sua intelectualidade, com a sua cultura, com a sua faculdade mental, no sentido do saber, de querer resolver pela própria força, não encontrou resposta alguma. Deus está falando: vem, deixa que eu vou fazer, deixa que é o meu Espírito que vai ser derramado. Isso é muito sério, queridos. E por que eu falo que isso também é desafiador? Sabe por quê? Porque tem alguém que milita e acredita talvez ainda mais que nós. Viu, Sandra? Que você que está me ouvindo aí, filha? Mais que nós, Sandra. Chama-se Satanás. Ele sabe dessa palavra e sabe dessa promessa piamente. Só que ele já não tem acesso a ela, Sandra. Ele tenta militar contra a tua vida, filha, toda hora, viu? Fique firme com Deus. A palavra do Senhor diz assim, escute bem: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem forças que parecem só humanas que estão te afrontando, filho. Agora o Espírito Santo vai falar com você. Mas não são simplesmente humanas, não. Há um levantar contra a tua vida, contra a tua família, em nome de Jesus. Fique firme com o Senhor. Creia e milite na esfera espiritual. Vai sair igual palha, assim, ó. O sopro de Deus. Se há algo que milita contra a minha vida e contra a sua vida, para que eu e você não alcancemos algo mais glorioso da parte de Deus, chama-se adversário. E quer saber, esse tempo que eu tenho ministrado aos domingos de manhã aqui, muita gente tem perdido, e muita gente tem recebido aqui ministrações. Eu tenho falado acerca do livro de Filipenses. Em que contexto que a carta foi escrita, em que condições que a igreja foi implantada. E se na história Deus projetou abençoar o sedento, abençoar as pessoas, visitar a necessidade dos irmãos, paralelamente, sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás tem os seus planos ardilosos para tentar de todas as formas, escute bem isso, fazer com que a igreja seja estagnada, estatizada, estática, não caminhem, não prosperem, não andem, não avance ao propósito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos dos irmãos têm provado dessa estaticidade nas suas vidas, nos seus negócios, nos seus preceitos, nos seus sonhos e nos seus projetos. Deus está te chamando. Então, se você aqui hoje, para você sair dessa condição, para você invocar o nome do Senhor, porque Deus quer elevar a tua vida a um patamar de glória. Deus quer elevar a tua vida para você voltar a marchar. Deus quer fazer com que você volte a sonhar novamente. Deus quer fazer com que aquela experiência que outrora você teve, de alegria vinda do Espírito, não fique simplesmente na lembrança ou na recordação de testemunho de terceiros, mas que você prove novamente disso. É vida com Ele. Por isso é um convite. Deus não é um Deus de lembrança, Deus é um Deus de encontro. Amém? E na história da raça humana, na história da igreja, na história do povo de Deus, eu ministrei aqui para os jovens na vigília à noite. Ainda que você possa estar maculado com o pecado,
Ainda que Satanás tenha agido na tua vida para te acusar, para te punir, olha o que você fez, eu sei o que você fez. Se você aceitou Jesus, em um tempo da história de vida, da tua existência aqui na terra, Deus te chama pelo meu povo. Meu povo, você é meu povo. Você é meu povo, ainda que sujo, mas é meu povo. Ele diz assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos. Ou seja, ele estava no mau caminho, mas não deixou de ser povo de Deus. Você não deixou de ser povo de Deus. Você não deixou de ser povo de Deus. Você não deixou de ser selado do Senhor. Você não deixou de ter o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Talvez a coisa está estatizada, estagnada na tua vida, mas Deus manda te dizer: você é povo de Deus. Se é povo de Deus, saiba que paralelamente Satanás tem algo ardiloso contra a tua vida, porque sabe que você nas mãos de Deus é poder, é dunamis. E no princípio da história do povo de Deus, até o início da igreja, se não até em alguns países agora, uma das táticas que Satanás usou foi a perseguição. O início da igreja mostra isso. Satanás utilizando de um viés de perseguição. É só matar que eles param. Os outros então vão ficar arredios, temerosos, e vão parar de proclamar o nome que é sobre todo nome. O nome que é vida, o nome que sacia a sede, o nome que muda causas, o nome que ressuscita o morto. Eles vão parar de falar do nome que cura o enfermo. Eles vão parar de falar do nome que expulsa o demônio que está atuando na vida do seu amigo. Eles vão parar de falar do nome daquele que tem o poder de trazer libertação e cura profunda na alma, na mente de todo mundo. É só perceber que eles param de falar o nome. Essa foi sempre a inquietação de Satanás, porque é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E ele provou disso, seus demônios provaram disso, quando da feita do endemoniado de Gadara, que eles correram e sabendo para o que o Senhor Jesus foi estabelecido, só confirmaram o dito de Paulo, depois correram e se prostraram: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios sabem do poder que há no nome, que recai sobre a minha e a tua responsabilidade de falar ao sedento, lá na tua casa, de invocar esse nome que traz glória, de invocar esse nome que traz mudança, que traz cura. Mas o que nós fazemos com o nome? Desculpa, irmão, me empolgo. Tem coisas que eu não consigo ficar estático. E ele começou a lançar perseguição. Sabe o que aconteceu? Quanto mais ele perseguia o pastor Vitor, e a história da igreja mostra isso, pegavam muitos dos cristãos e colocavam-nos nas arenas para ser espetáculo para os romanos, dilacerado pelos leões, muitos deles. Outros então como tochas vivas para iluminar Roma à noite. Aquilo era um espetáculo. Em 1553, na Inglaterra, assumiu o governo uma mulher chamada, conhecida como Maria Sanguinária, o pseudônimo dela. Maria Tude, mas ficou conhecida e rotulada como a Maria Sanguinária. Ela fez perseguir e colocou perseguição a todos os cristãos nesse século. E conseguiu, irmãos, levar essa perseguição para os cristãos da época na Inglaterra e colocar os 3 maiores líderes que pregavam o evangelho na Inglaterra mortos como tochas vivas nas praças.
Por causa disso, os outros cristãos se evadiram da Inglaterra e foram para outros países, Alemanha e adjacências. Ela só ficou 5 anos, graças a Deus. Ela morreu após 5 anos. Em 1558, assume Elizabeth. E uma das coisas que essa mulher fez como primeiro decreto foi fazer com que os foragidos pudessem voltar para a Inglaterra. Ou seja, aqueles que outrora estavam fazendo com que a Inglaterra fosse um celeiro de bênção para as nações, foram por causa de uma perseguição. Ou seja, todas as vezes que eu e você nos colocamos para abençoar alguém, ei, saiba que vai ter perseguição. Todas as vezes que você coloca de joelho para orar e ser canal de bênção, de trazer as implicações do reino de Deus sobre a tua igreja, sobre a tua família, sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, ei, vai ter perseguição. O que Satanás não sabe é que aquele que é fiel, que aquele que suporta a perseguição, que aquele que é a semelhança do que Paulo fala, que a aflição e a perseguição é algo de ser privilégio para os cristãos, está lá no capítulo 1 de Filipenses. Isso é um privilégio, poder passar perseguição por causa do nome dele. Ele não sabe que tem um outro lado da moeda, e o outro lado da moeda é glória de Deus. Deus vem com bênçãos sem medidas. O que essa mulher fez como primeiro decreto foi chamar todos os foragidos de volta. E eles, quando ouviram isso, falaram assim: nós só voltamos com uma condição. Reuniram-se todas as pessoas. E eles falaram: 4 coisas nós exigimos para voltarmos. Que se tenha e que se permita que a igreja tenha uma doutrina pura, que a liturgia possa ser pura, que o governo possa ser puro na igreja, sem influências políticas, e que a vida seja pura, não esteja linkada ao nosso modo de viver, condicionado àquilo que o governo deixa a gente viver do nosso jeito, respeitando a nossa doutrina. E ela consentiu. Irmãos, olha só, foi por causa disso que surgiu um dos movimentos considerado um dos movimentos mais importantes na Inglaterra, que foi o movimento dos puritanos. O maior avivamento que a Inglaterra provou foi acerca do movimento dos puritanos. O que eu entendo com isso? Qual o recado que eu entendo isso? Queridos, uma das coisas que Satanás não sabe, ele estava achando que perseguindo ele iria destruir a igreja. E a história já tinha mostrado que esse é um viés que não resolve com o povo de Deus. Porque a igreja de Deus e a obra de Deus, não há poder nos céus e na terra que acaba com ela. Amém? Não há poder na face da terra, nos céus, debaixo dos céus, que possa acabar com a igreja de Deus, irmão. Com a obra de Deus, não pode, não tem jeito. Tudo pode acabar, governo de homem acaba, generais, impérios acabam, mas a obra de Deus não acaba. Aquilo que Satanás, por mão dessa mulher, essa Maria Mulambo, acho que o Espírito já estava lá já nessa época, intentou contra o povo de Deus de expor eles ao medo, matando 3 dos principais líderes, fez com que os outros fugissem. Ei, ela achou que ia acabar. Quando eles voltaram para cá, eles voltam muito mais forte. E glória que a Inglaterra ainda não tinha provado, foi provado por causa depois da perseguição que veio.
Ou seja, deixa eu falar uma coisa para você. Você ainda não provou glória da parte de Deus. Ei, fica firme nessa aflição que você está passando, porque glória de Deus vai vir. O que Deus manda como recado para o teu povo é: fique firme, não esmoreça, eu sou contigo. Josué, quando se viu intimidado a prosseguir num caminho de Deus, num projeto de Deus, porque o esteio, Moisés não fazia presente, ele falou assim: ei moço, já não te disse eu, esforça-te, temone, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Que preço você está pagando, querido? Que preço que você está pagando? O que preço que você abandonou e declinou de pagar? E às vezes, perceba, o preço é de suportar a aflição, afronta, irmã. Afronta. Saiba que quando te afrontar, querida, Deus é contigo. Não se nivele contra eles, não. Fique calada. Deixa que Deus vai agir, tá? Mas a gente tem essa mania de crente, fala assim: ah, eu preciso dar uma resposta. E não sofre. E não sabe sofrer calado. É porque entornou o caldo. Sabe por quê? Por causa da tua resposta. Você não quer sofrer, por amor dele. Você não entendeu ainda que tudo isso está te acontecendo, é por causa do chamado que Deus tem para a tua vida e da glória que Ele está sedento para derramar sobre você. Quem quer provar de glória de Deus? Do derramar do Espírito de Deus. Eu ministrei aqui durante esses domingos falando um pouquinho acerca do livro de Filipenses. E eu prometi a mim mesmo que eu precisava fazer, porque são preceitos extremamente importantes que coadunam-se, muito deles, com essa mensagem que Deus impingiu no meu coração para que eu pudesse trazer essa noite para vocês. Isso porque muitos de vocês, como iniciei na minha fala, na minha ministração, já fizeram e objetivaram projetos em suas vidas, tanto pessoais como ministeriais. Nós estamos a desenrolar alguns deles, né, pastor? Estamos trabalhando nesse contexto e aprendendo dentro disso, dentro desse projeto, qual é a sistemática de fatos e de fatores que estão nos rodeando, nos influenciando positivamente e negativamente, que serão responsáveis para o nosso êxito, para o nosso fortalecimento ou para o nosso abatimento. E uma das coisas que mais me atrai dentro da carta de Paulo é como essa carta deu origem. E eu ministrei isso nas minhas primeiras aulas aqui falando. Sabe por quê, irmão? A carta de Filipenses, para vocês terem uma ideia, ela só existiu dentro de um engenhar da parte de Deus, permitindo que sofrimento viesse sobre a vida de um ungido dele, porque Deus não dá provação maior daquilo que a gente pode suportar. Então, se você pode, suporta e aguenta firme. Há um propósito de Deus para tudo isso. Você já percebeu que a nossa igreja e o ministério aqui em que vocês estão servindo não tem a filosofia da teoria da prosperidade? Já deu para perceber, né? Que se fosse no âmbito da teoria da prosperidade, o que está passando é maldição. Você precisa dizimar mais, precisa dar mais dinheiro aqui para nós. Tá, vamos fazer voto. Leva a vassourinha ungida para a sua casa. A gente vai no monte orar a vassoura. Deixa isso para lá, Ed. Vocês estão entendendo, irmão? A carta de Paulo, ela só fez o existir porque Deus, na sua magnitude, vendo a igreja no decurso da história,
precisava fazer com que orientações que, como Davi, ele tinha acesso aos escritos da época, aos ensinos da época, a Torá da época, por assim dizer, ele assim dizia: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho são a tua palavra, ó Senhor. Agora Deus estabelece a santa igreja dele e as verdades acerca do tempo da graça. Deus precisa impingir no meu e no teu coração para que você receba a glória dentro da tua casa, dentro do contexto que você vive. E como é que ele faz isso? Imagine se fosse de boca a boca. Eu estava falando sobre isso aqui. Já viu aquela história de telefone sem fio? Eu falo uma frase aqui, a irmã passa para o lado, vai passando até chegar no último. Quando chegou lá, nada do que eu falei vai ser dito. Deus permite então, porque Paulo viajava de igreja a igreja para dar as recomendações, para visitar e fazer os aconselhamentos, mas porque ele estava em Roma, preso, e querendo resolver problemas em outras igrejas, e querendo fazer com que esses irmãos que estavam nas outras cidades pudessem andar segundo o conselho de Deus, então ele escrevia. A maneira dele se expressar era escrita, e graças a Deus, teologicamente falando, isso é uma das revelações por que Deus permitiu Paulo ser preso. Por causa disso aqui, se não fosse preso, como ele ia escrever? Se você escreve quando você está impossibilitado de ir lá, não é? Porque ele estava impossibilitado, ele escreveu a carta. E é por causa disso, da prisão dele. E ele reconhece isso no livro de Filipenses. Ele diz: olha, o meu sofrimento gerou em vocês fortalecimento. Ou seja, abriu o caminho para que vocês caminhassem firmemente no propósito de Deus. Ele não se lamentou do sofrimento dele. Agora perceba, irmãos, quantos de vocês, que eu iniciei a minha fala aqui, desejaram criar alguma coisa, desejaram e sonharam com algo que acredito até que Deus impingiu no coração de vocês, ou acerca do reino, ou acerca de âmbitos pessoais? É natural que nós, quando fazemos isso, nós criamos todo um cenário favorável para isso, não é, pastor? Você sonha em ter um negócio próprio e você já, na sua cabeça já está um sucesso o negócio. Você só sonhou, mas já virou um sucesso. Você fala assim: não, eu vou abrir um negócio. E é evidente, porque naquela região há uma carência. Então eu vou fazer isso, as pessoas vão vir, eu vou ganhar dinheiro demais, não é? As pessoas sonham, criam um cenário. Irmãos, o que está reservado para mim e para você nessa terra, eu não estou falando isso aí, a gente pode trazer ramificações, por assim dizer, para áreas da nossa vida. Talvez tem pessoas aqui que sonhou com um tipo de relacionamento frutífero. Sonhou com casas, com lares, eu não digo simplesmente propriedade, mas não no âmbito espacial, mas no âmbito de relações, de fraternidade. Com famílias que se amam, que se respeitam, e esse sonho foi fragmentado. Famílias que foram destruídas, famílias que foram fulminadas pelo ataque do diabo. Irmãos, quando Deus escreve isso aqui, Ele está dizendo para um povo que tem uma história de vida não semelhante, não tão difícil, não tão distante da minha e da tua. Povo difícil às vezes, povo sofrido. E nós estamos falando de um Deus que ama, querido, de um Deus que ama. E de um Deus que quer e deseja derramar a tua glória e o Espírito dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que o que Deus quer que você entenda nesse processo é que para você e eu alcançar isso na minha e na tua vida, preste atenção, porque esse é o segredo. Há muito choro, faz parte. Há muita dor. Mas pastor, mesmo eu andando na presença do Pai, mesmo você andando na presença do Pai,
Paulo, quando convida Barnabé para ir com ele, depois da visão que ele tem daquele homem, apareceu para ele dizendo, passa para cá, ele vai convidar. Já houve uma dissensão com a pessoa mais íntima dele até então, vamos dizer assim, Barnabé. Barnabé quer levar João Marcos, está lá em Atos 15. E aí Paulo já se lembra que ele declinou de uma vez. Falou, não, ele não vai não. Não vai porque não está preparado. E aí por causa disso, eles entram numa dissensão. Pra gente, tem gente que não sabe lidar num relacionamento nem de ministério de igreja. A Bíblia me mostra isso. Que a gente precisa tratar e saber trabalhar essas coisas, sim ou não? A gente recebe muita gente fora, sim ou não, pastor? Gente que foi maltratada em outros ministérios, que não entenderam propósitos. Tem um embate ali, há uma separação, ele vai e chama Silas, que era profeta da igreja em Jerusalém. Deus dá uma visão para ele, o homem era um teólogo, conhecedor, homem que teve uma experiência ímpar com Deus, com Jesus, ouviu a Deus, ouviu o próprio Cristo falando com ele. Agora ele então, diante de um propósito que Deus impinge no coração dele, ele vai para lá, e chega lá, uma das primeiras coisas que acontece é ele ser preso e açoitado. Expulso o demônio de uma moça, que enriquecia os seus senhores da cidade. Ele é preso, colocam ele no mais alto grau da prisão, que tinha 3 níveis de prisão romana naquela época. Ele foi colocado no mais pesado, que era amarrado numa cela separada, preso os pés e mãos e açoitado. E diante desse quadro, está lá ele orando, louvando e cantando, porque ele sabia que seguir a Cristo vai incomodar o reino espiritual. Muita coisa que está acontecendo na vida de muitos irmãos aqui tem o dedo do diabo, e vocês estão se abatendo e não estão sabendo militar o bom combate da fé. E Satanás tem conseguido ter êxito, porque quando se convida para fazer oração, pouquíssima gente tem militado nessa área. Isso é um retrato, irmãos. Isso é um retrato. Pois bem, Paulo então ele não para por aí, louva. E porque ele louva e porque ele passa por aquela perseguição, a palavra do Senhor diz assim que veio a glória de Deus no lugar onde eles estavam, no momento de aflição, no momento de dor. Eu já fiz uma análise sobre a vida de muitas pessoas. Não era para ser assim, invariavelmente. Mas algumas pessoas se aproximam muito mais de Deus na hora da dor, não na hora da alegria. Paulo não, ele tinha uma constância. Ele estava ali diante do Pai, orando, buscando a Deus. E ainda que preso, ele poderia se entristecer. Mas Senhor, eu estava tão feliz agora. Não, a felicidade dele continuou, porque a alegria dele era Jesus. Amém. É Jesus aqui no meu e no teu coração. Essa era a alegria de Paulo. Paulo começa a louvar. E aí, imagine Deus no contexto dessa história, irmãos. Imagine Deus olhando. Olha aqui para mim a cena. Deus olhando. Claro que ele não está de braço cruzado, né? Algumas pessoas dizem, Senhor, parece que o Senhor está de braço cruzado, que o Senhor não ouve a minha oração. Mas fique imaginando, Deus olhando, o filho dele em jejum e oração, buscando a Deus, acordando de madrugada. Oh Senhor, eu creio, Senhor, fala comigo, Deus. Quero ser usado por Ti, quero ver a Tua glória. E o papai fala assim, você quer mesmo? Vamos ver até onde você está disposto aí. Vai mais um pouquinho. Mas eu não vou deixar ser vazio não. Você está alegrando meu coração.
Tome poder. Autoridade. Irmãos, faça o compromisso de ter horas na tua vida de oração. Não precisa ser horas, pode ser meia hora, todos os dias. Você vai ver a unção que Deus vai começar a usar você. Você vai ver isso. Eu não estou brincando com isso não. Tem pessoa que não tem provado porque não está orando, irmão. Não está provando de um Deus espiritual. Irmão, em nome de Jesus Cristo, longe de mim, vocês que aqui me ouvem, irmão, saírem daqui ouvindo uma palavra que é vinda da parte de Deus, estagnarem as suas vidas, não cedendo aquilo que Deus quer fazer e operar através de você. Mas esse Deus é um Deus de aliança. Ele quer que você caminhe junto, crendo nele, que você tenha prazer de estar com esse Pai que você proclama e segue. De outra forma, irmão, que eu e você estamos fazendo aqui sentado hoje. Se não está aqui porque cremos que há um Deus todo-poderoso, que para Ele não há nada impossível, nada que Ele não possa mudar. É por isso que Ele te trouxe aqui, para que você seja ministrado, para que você seja preparado, para que algumas áreas da sua vida sejam tocadas pelo poder dEle. Mas Ele está em aliança com você, Ele quer que você possa ser Ele aqui na terra. O que você precisa fazer? Se levantar em oração. O que você precisa fazer? Ei, ouvir, ceder mais, se abrir mais, deixar que Deus prescrute dentro da sua alma caminhos que talvez você não confessou para ninguém, vergonhas que talvez tenham impossibilitado você de caminhar mais com Deus, porque você tem vergonha até de si mesmo, e você se culpa por isso, e culpa adoece. Eu conheço pessoas que foram paralisadas porque doenças psicossomáticas, entraram na depressão profunda, perderam negócios, nesses anos todos trabalhando com médicos, porque elas não se perdoavam. O dia que eu entendi o texto onde aquele paralítico desce do telhado, carregado pelos seus ajudantes, os seus intercessores. Tem gente que está tendo paralisias, pararam de andar, elas não conseguem mais ir sozinho, é necessário de intercessores, pessoas que pegam para ajudar, para levar até Cristo. Essa é a figura daquela passagem, viu? Não foram simplesmente meros ajudadores, na figura de intercessão, de oração ali. E levaram para Jesus. Jesus olha para aquele moço naquele leito, e aquilo eu nunca tinha entendido, até quando o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele olha para ele, e qualquer um, naturalmente, é óbvio, que sabe que o que aquele moço queria, o desejo dele era andar, sim ou não. Mas Jesus não desfere esse milagre primeiro. O primeiro milagre que Jesus desfere era: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque o que colocou ele na cama foi o pecado, foi a culpa. Não se perdoa. E pessoa que não se perdoa, ela não se permite, ela não avança. Ela fica entrincheirada, começa a trazer paralisia, por não dizer doença no próprio corpo. Isso não é brincadeira, meu irmão, não estou inventando coisa aqui não. Só de ler artigos médicos, a confirmação de muitas coisas que a Bíblia relata acontecendo nos dias de hoje. Jesus olha para ele, e como se ele dissesse assim: filho, essa culpa não é tua, eu te perdoo. Até quando você vai ficar levando essa culpa? Tira de você isso, para. Eu estou aqui para te perdoar. Sai para fora. Primeiro ele perdoa, porque a raiz do mal, o cancro da doença dele era o pecado, era a falta de perdão.
E tem gente que não avança por causa disso, não se perdoa a si próprio. Quantas outras pessoas a gente não precisa nem falar. A condição para a gente entrar no céu é liberar perdão. Irmão, eu não vejo coadunar na palavra alguém que não perdoa alguém e entrou no céu. Alguém me mostra, se vê, me fala quem foi. Porque o exemplo dele não é esse. Vocês estão entendendo, irmãos? Aonde Deus está querendo nos levar? Aonde Deus está querendo tocar na tua vida nessa noite? Aonde Deus está querendo mexer com você e trazer você para perto, para que você e eu possamos provar de algo maior da parte dele? Para isso eu tenho que sair da minha paralisia. Ele está querendo derramar sobre o sedento, mas sobre o sedento aquele que quer, e quando eu quero eu busco. Quando eu estou com sede eu saio desse banco e vou lá pegar água lá naquele lugar, eu vou atrás da minha água. É nesse sentido que Deus está fazendo. O que você está precisando para que a glória de Deus, o agir de Deus entre de fato na tua casa, na tua família, vai depender exclusivamente de quanto você tem sede. Igreja não dá passe não, hein? Tem gente que acha que a igreja dá passe. Não é? Vamos lá para o pastor fazer uma oração. Dá uma orada aí, pastor. Pastor Vitor passa muito por isso. É convidado para ir para as igrejas aí. As coisas não estão boas na minha vida. Dá uma orada aí, pastor. Já tem até a marca da mão na cabeça do irmão já. Todo mundo impõe a mão nele. Não, isso não funciona não. Porque Deus olha o coração. Nesses dias Deus está trazendo cura, Deus está nos trazendo para perto. E Paulo, sabendo disso, ei querido, foi açoitado. E ainda no açoite, Deus pôde entrar com salvação na vida do carcereiro e de toda a casa do carcereiro, e foram batizados por Paulo. Olha só. Irmãos, quando Paulo ele se dirige para a igreja, para os filipenses, e a condição dele estar escrevendo a carta é porque ele estava preso, como eu já disse, ele começa a lembrar, e eu citei isso aqui hoje, eu até anotei algumas das coisas que me recordava acerca do sofrimento de Paulo, para que nós pudéssemos fazer um paralelo daquilo que você está passando. Há pessoas que, diante das muitas aflições que têm passado, já declinaram, já abandonaram, já cederam, deixaram de sonhar. E quando Paulo fala acerca de sofrimento, não é um karma o sofrimento. Sofrimento faz parte de uma travessia. Se eu pudesse sintetizar a história da Bíblia e a nossa história com Deus, por assim dizer, é aquela travessia onde vem a tempestade. Deus te convida para entrar no barco dele. Sim ou não? Vamos para o outro lado. Vamos sair de onde você está, que eu vou te levar até o céu, onde a manifestação do meu poder vai ser evidenciada, onde você vai viver comigo eternamente. Entra no meu barco. Aí eles entraram. No meio do caminho, que é a nossa vida, que é a tua vida, que é a minha vida, que é nas minhas relações, que é o meu cotidiano, que é o meu ir e vir, vem as tempestades. E qual é a posição que Jesus demonstra para a gente? E que muitos de nós, muitas vezes, ei, vocês estão me ouvindo aqui? Muitos de nós, muitas vezes, nos intitulamos que estamos com Cristo, estamos em Cristo, e às vezes não vemos a nossa oração ser respondida, até o ponto de eles falarem assim: Senhor, não importa que pereçamos. Parece que a gente fala isso, não é? Senhor, não importa que tudo isso esteja acontecendo comigo. Não importa que essa desolação toda, eu estou para morrer praticamente. Era Deus na esperança de eu e você ter fé nele.
Porque o que antecede a isso é a vida dele em oração no monte. Ele entra no barco, e quem está diante do Senhor tem a paz que excede todo entendimento. Pode vir tempestade que for, ele estava dormindo porque ele estava em paz com Deus. Mas lá no meio da aflição e da tribulação, Deus quer te dizer assim: eu estou com você, viu Vanessa? Ele está dizendo assim: eu estou com você. Tá duro, né, filha? Mas ele fala assim: eu estou com você. Estou dormindo, não estou desapercebido da sua aflição, diz o Senhor. Ele te conhece, e é Ele que te dá força, filha. Paulo era conciso disso, meu amado. E tão conciso disso que ele sabia que esses sofrimentos que outrora ele estava passando, que nada mais era do que barreiras que Satanás levantava para que ele não pudesse prevalecer no chamado de Deus. E isso inevitavelmente toda hora está acontecendo na minha e na tua vida. Ele começa a citar: que sofrimento é esse, pastor? Está lá no capítulo 2, quando ele fala sobre isso. Eu anotei aqui, citei hoje de manhã também. Após a conversão dele, foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso por mais de 10 dias, irmãos. 10 dias do ministério dele no anonimato, não houve nada aconteceu. Não sei se você sabia disso. 10 anos. 10 anos no anonimato. Falei 10 dias, né? Retira. São 10 anos que ele ficou ali no anonimato, em Tarso. Foi apedrejado em Listra. Esse Paulo que escreveu essa carta para mim e para você. Foi preso em Filipos e açoitado. Foi execrado praticamente em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de impostor em Coríntio, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, foi picado por uma cobra em Malta, enfrentou naufrágio para Jerusalém, chegou em Jerusalém preso e algemado. Quando foi... Olha a história desse camarada, irmãos. Fez a obra, irmã. Aí a gente não entende quando ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E o que eu sei que Deus tem para nós, querido, como igreja, para você que veio aqui hoje, é dizer para você primeiro: Deus quer derramar e manifestar a glória sobre vocês, amém? 1, 2, 3. Há um caminho para isso. Na aflição, Deus nos convida. Obrigado. Na aflição, Deus nos convida para que nós possamos perseverar. Em que, pastor? Em oração. Em que, pastor? Em sair daqui nesta hora, não na condição de um mero ouvinte, mas ser igreja que crê em Jesus, portas afora. Ser igreja que lá na tua casa, sabendo que tem aquela conta para pagar, sabendo que existe falta no teu celeiro, sabendo que há uma insegurança talvez no trabalho, sabendo que há todo tipo de intempéries que surgem para nós. Do nada há uma discussão dentro da família, dentro do lar. Sabendo de tudo isso, você passa a viver aquilo que Deus tem te convidado a viver. E o que Deus tem te convidado a viver é começar a invocar o nome dEle ali onde você está. É começar a invocar o nome dEle ali onde você vive. É começar a olhar com os olhos de Deus a transformação que Ele pode e quer fazer na tua vida, no teu relacionamento, na tua casa, irmão. Por isso, de nada vai valer se aqui o fizermos, levantarmos as nossas mãos, ouvirmos essa palavra. Eu não sei quantos de vocês estão anotando isso aí.
E saímos daqui e falamos assim, ó, foi interessante a palavra do pastor. Eu não sei se a palavra do pastor foi interessante, a de Deus foi importante para mim, está sendo, porque não é minha. Palavra de Deus, palavra de um Deus que ama o seu povo, que quer manifestar da sua glória, que está querendo derramar vida e espírito sobre o sedento. Palavra de um Deus que conhece a sua aflição e sabe que muitos dos reveses que eu e você tomamos foi mão do diabo para tentar impedir que você alcance a glória de Deus e veja manifesta a glória de Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu tenho que passar depois a palavra para o pastor Vitor. Ele ainda tem alguns recados aqui, tem alguns posicionamentos para ser dados. Se tivesse mais tempo, eu ia fazer outra coisa aqui.